Então, Suyui, Oi? como fiéis no Senhor, o que mais nós buscamos? Entrar no reino dos céus, ganhar a vida eterna e não ir para o inferno. Mas como ganhar a vida eterna? Você não sabe? Hã? A Bíblia diz: quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, porém, desobedece ao Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Isso é verdade mesmo. É. Mas o que entende dessas palavras? Acreditar no Filho é acreditar no Senhor Hã? Jesus. Só acreditando no Senhor Jesus ganhamos a vida eterna. Quem não acredita, não vai ganhar. Bem, a minha tia tem uma compreensão bem diferente. Hã? Ela diz que não se ganha a vida eterna só de acreditar no Senhor Jesus. E toda a comunidade religiosa, de pastores a fiéis, acha que vai ganhar a vida eterna acreditando no Senhor. Hã? Mas a sua tia acha que não é bem assim? Isso mesmo. A sua tia acredita no Senhor? Ela acredita há 5 anos. Ih, ela acredita há pouco tempo e tem pouca fé. Deveria comunicar para que ela entenda. Mas é claro que eu tentei. Hã? Eu bem que tentei convencê-la, me comunicar com ela, orientar e explicar as coisas pra ela. É, ela tentou mesmo. Eu acabei sendo convencida por ela. Você foi convencida. Espera. Quer dizer que a sua tia comunicou com você? Hã? O que ela te disse? Como é que ela te fez duvidar que acreditar no Senhor te faz ganhar a vida eterna? Não é dúvida. Não? É uma compreensão melhor e mais clara da ideia de que quem crê no Filho tem a vida eterna e uma fé mais forte nisso. Ei. Que história é essa? Você está me deixando confusa. Já sei. Vamos fazer um teatro. Eu vou ser sua tia e prometo... Você vai ser tia de quem? Ah, eu vou ser a minha tia. Prometo transformar sua confusão em compreensão e vou te convencer de vez. Mas não vai mesmo. Tenta que você vai ver. Vamos tentar. Hã? Eu quero ouvir o que a sua tia disse. Então vamos à casa da titia. Faz o ritmo. Precisa de ritmo para quê? A minha tia estava ouvindo música e cantando. Como podemos interpretar sem música? Já sei. Hã? Cristo se manifestou nos últimos dias para realizar sobre falar entre os homens. Suas palavras julgam, purificam, nos conduzem para a senda correta. Tia, por que está tão feliz hoje? Ling! Hã? Que bom que você veio. Hã? Eu tenho boas notícias. Que boas notícias. O Senhor Jesus, por quem tanto esperamos, retornou. O Senhor retornou? Ele é o Deus Todo-Poderoso, encarnado, que Hã? expressou a sua verdade. Peraí, você aceitou o Deus Todo-Poderoso? Aceitei. Deus Todo-Poderoso expressou a verdade e iniciou obra de julgamento, a começar pela casa de Deus. Só aceitando a obra de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias, entramos no reino dos céus e ganhamos a vida eterna. Espera, não é bem assim. Por que não? A Bíblia diz, obviamente, quem crê no Filho tem a vida eterna. Se cremos no Senhor, cremos no Filho. Então já temos a vida eterna. Como é que diz que só ganhamos vida eterna aceitando Deus Todo-Poderoso? É verdade que quem crê no Filho tem a vida eterna. Mas a quem o Filho se refere aqui? Só pode ser o Senhor Jesus. Está mais ou menos certo. Mais ou menos? Como assim? Acreditar no Filho significa acreditar no Filho do homem enviado por Deus. Sim, Isso significa acreditar no Cristo encarnado. exatamente. O Senhor Jesus é Cristo. Mas o Senhor já ascendeu aos céus. Ah, Na verdade, você crê no Senhor Jesus que ascendeu. creio. Mas ele profetizou que nos últimos dias voltaria encarnado como Filho do homem. Hein? E você? Recebeu esse Filho? Bem, Se não receber o Filho do homem que retornou nos últimos dias, só acreditou em metade do Filho, o que não é crer no Filho de fato. olha, espera aí. Hã? Você diz que o Senhor vai voltar encarnado. Aham. Tem base bíblica para isso? Tenho. Tem? Ela foi procurar mesmo. Está em Lucas 12:40. Estai vós também apercebidos, porque numa hora em que não penseis, virá o Filho do Homem. E tem mais. Lucas 17, 24, 25. Pois assim como o relâmpago, fuzilando em uma extremidade do céu, ilumina até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro é necessário que ele padeça muitas coisas e que seja rejeitado por essa geração. Então, só uma pergunta. Hã? Essas profecias não dizem que o Senhor retornará como Filho do Homem? Dizem. Então o Filho do Homem não é nascido do homem de humanidade normal? É. Isso não significa que é o Deus encarnado? Sim. Se fosse o Espírito de Deus, chamaríamos de Filho do Homem? Deus Jeová é um espírito e não o chamamos de Filho do Homem. Isso significa que quando o Senhor retornar será encarnado? Exatamente! A comunhão da sua tia realmente
realmente levanta uma boa questão. Isso, crer no Filho do Homem, não é só crer no Senhor Jesus, é também crer no Filho do Homem que retornou nos últimos dias, que é Deus Todo-Poderoso, se quisermos ganhar vida eterna. Ah, Se só cremos no Senhor Jesus, mas não aceitamos Deus Todo-Poderoso, o Cristo dos últimos dias, nós deixamos de acreditar no Filho do Homem no meio do caminho. É como desistir, desperdiçar os seus esforços. Esperar vida eterna assim é como subir no telhado e tentar colher estrelas. Não vai ter como. a comunhão da sua tia realmente trouxe uma nova luz. Mas eu estou bastante confusa sobre um detalhe. Ela ainda está confusa. Ling, Hã? está confusa com o quê? Me diga. Ela ainda está atuando. Tia, Hã? o Senhor Jesus disse claramente: mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Prova que o Senhor Jesus é o caminho para a vida eterna. Acreditando nele, ganhamos a vida eterna. Por que temos que aceitar o Filho do Homem encarnado nos últimos dias para ganhar vida eterna? O Senhor disse: pelo contrário, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Essa é a verdade. Isso mesmo. Isso é porque o Senhor Jesus é Deus encarnado. E ele tem a identidade e a essência de Deus. Isso. As palavras do Senhor são um testemunho de que ele é a manifestação de Deus, é a vida eterna. Entendi. Só ele pode dar a vida eterna às pessoas. E não resta dúvida. É verdade que o Senhor Jesus prometeu vida eterna àqueles que creem nele. Ah, Porém, na era da graça, o Senhor Jesus não deu o caminho aos homens. espera. Hã? Não é uma contradição? Que contradição! Sua tia falou que o Senhor Jesus é a vida eterna. Isso não significa que o que ele expressou era o caminho da vida eterna? Como ela pode dizer que o Senhor não deu o caminho da vida eterna ao homem? Então eu pergunto, qual foi a obra do Senhor Jesus? Ele foi pregado na cruz para redimir a humanidade. E que verdade o Senhor Jesus expressou? O Senhor Jesus disse: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. E também pediu que amássemos a Deus de coração, mente e alma, além do próximo como a nós mesmos. E nos ensinou a ser humildes, pacientes e tolerantes e perdoar os outros 70 vezes 7 e por aí vai. Ela decorou direitinho. É claro? Essas verdades expressas pelo Senhor Jesus têm a ver com a obra de redenção. Certo. Elas ensinam a não pecar, não cometer o mal, a confessar os pecados ao Senhor e a se arrepender. O que ele expressou foi o caminho do arrependimento, que permite o perdão dos pecados. Isso mesmo. O caminho do arrependimento não é o caminho da vida eterna? São diferentes. Muito. Deu curto-circuito? Não deu curto. Eu só enfatizei a questão. Por que não me conta a diferença entre eles? O caminho da vida eterna é a verdade que permite que as pessoas vivam para sempre. É verdade. Ele permite que as pessoas escapem dos laços e prisões de sua natureza pecaminosa, ganhem a verdade como vida, alcancem a obediência absoluta a Deus, não voltem a pecar, resistir a Deus ou traí-lo. A única senda para isso é o caminho da vida eterna. É exatamente isso. As pessoas só morrem porque pecam. Se resolvessem o problema do pecado, elas não morreriam, não é? Isso. Ao crermos no Senhor, nossos pecados são perdoados, desfrutamos da graça abundante do Senhor, praticamos as palavras do Senhor e por fora realizamos boas ações. Mas não pode negar que ainda pecamos e resistimos a Deus. Não acha que isso é um fato? Eu que o diga. É claro que é. Verdade. Ainda pecamos muito. De novo? Estou enfatizando a questão. Fala mais. Presta atenção. Apesar de crermos no Senhor, é por interesses próprios que ainda mentimos muito, enganamos, buscamos a fama e fortuna e amamos a riqueza. Verdade. Cremos em Deus para ganhar bênçãos e coroas, mas quando vêm as provações, culpamos Deus. Pecamos e confessamos, mas não nos arrependemos, não praticamos as palavras do Senhor. Nossas boas ações são, na verdade... Na verdade? O quê? Hipocrisia. Por status, passamos por cima de outros, excluímos a opinião alheia, formamos grupinhos e fomentamos disputas. Nosso caráter é arrogante, prepotente, distorcido, ardiloso, egoísta, detestável, perverso e ganancioso. Somos cheios do caráter satânico. Vivemos sem semelhança humana. Na verdade, vivemos a imagem de Satanás. Então, tudo isso são fatos. Então, agora me diga, se cremos no Senhor e nossos pecados são perdoados, por que ainda pecamos e resistimos tanto a Deus? Por que não praticamos as palavras do Senhor ou atingimos um arrependimento real? Boa. Por que não nos arrependemos de verdade? Pois é. Me diz por quê. Todo mundo peca. Quem explica isso? A minha tia explica. Ling, apesar de nossos pecados serem perdoados, ao crermos no Senhor, o caráter satânico em nós e nossa natureza pecaminosa ainda não são resolvidos. Então ainda pecamos e resistimos a Deus mesmo sem querer. É que nem capim na terra. Por mais que corte, sempre renasce. Por quê? Porque a raiz ainda está lá. Ou seja, o Senhor
fez a obra de redenção, mas não a obra de purificar e transformar as pessoas. Ele expressou o caminho do arrependimento para o perdão dos pecados, mas não o caminho da vida eterna para escaparmos do caráter satânico e sermos purificados. Então, só crer no Senhor Jesus não nos garante vida eterna. O Senhor Jesus profetizou que ele voltaria e falou: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Quando o Senhor Jesus retornar, ele nos guiará a toda a verdade? Exatamente. Nos últimos dias, ele dirá muitas coisas que nos farão entender toda a verdade. Essas verdades são o caminho para a vida eterna que Deus concede à humanidade. Pensa bem, se o Senhor Jesus já nos tivesse dado o caminho da vida eterna, por que ele teria profetizado que voltaria? Porque ele precisaria de palavras que nos levassem ao entendimento de toda a verdade. É? Quando você fala assim, eu entendo. Só recebendo o Senhor que retornou, podemos ganhar o caminho da vida eterna que Deus nos concede. Isso mesmo! Depois a minha tia leu uma passagem das palavras de Deus Todo-Poderoso e eu entendi mais ainda. Ah, é? Deus Todo-Poderoso diz: embora Jesus tenha feito muita obra entre os homens, ele apenas completou a redenção de toda a humanidade e tornou-se oferta pelo pecado dos homens e não livrou o homem de todo o seu caráter corrupto. Salvar o homem plenamente da influência de Satanás não exigiu apenas que Jesus tomasse os pecados do homem como oferta pelo pecado, mas também exigiu que Deus fizesse uma obra maior para livrar o homem completamente de seu caráter que foi corrompido por Satanás. E assim, depois que os pecados do homem foram perdoados, Deus voltou para a carne para guiar o homem até a nova era e começou a obra do castigo e julgamento. E essa obra tem trazido o homem a um reino superior. As palavras de Deus Todo-Poderoso são bem claras. São mesmo. Só após Deus vir encarnado 2 vezes para obrar, nós somos eximidos do pecado. Hoje, Deus Todo-Poderoso expressou a verdade necessária para purificar e salvar a humanidade e faz a obra de julgamento nos últimos dias. Só aceitando o julgamento das palavras de Deus e sendo purificados, alcançaremos o temor e obediência a Deus, a ser qualificados a entrar no reino dos céus e ganhar a vida eterna. Graças ao Senhor! Que notícias ótimas! E então, sua confusão virou compreensão? Virou sim, virou sim. Aceitou Deus Todo-Poderoso? Deus Todo-Poderoso é o Senhor Jesus que retornou. Por que eu não o aceitaria? Faz sentido. Deixa eu te falar uma coisa. Quanto mais leio a palavra de Deus Todo-Poderoso, mais iluminado fica meu coração. E esse sentimento é... como é que eu posso dizer? Você vai cantar ou vai dançar? Por que não as duas coisas? Ele me transformou com suas palavras pra eu desfrutar vida nova de amor a Ele. Não ando mais perdido, não sofro mais e canto em louvor a Deus. É maravilhoso conhecer a verdade, abandono e a corrupção. Para de cantar. O que foi? Você entende a verdade, mas eu ainda tenho uma pergunta. Qual é a pergunta agora? Bom, me diga. Que verdades Deus Todo-Poderoso expressou? Por que diz que essas verdades são o caminho para a vida eterna? Deus Todo-Poderoso expressou milhões de palavras. São todas verdades de que a humanidade precisa para ser purificada e salva. Temos muito, muito o que aprender. Milhões de palavras? Tem muito mais coisa do que a Bíblia. Muito mais. Estamos enfatizando a questão. As palavras de Deus Todo-Poderoso revelam o mistério do plano de gestão de 6.000 anos de Deus. A verdadeira história por trás dos 3 estágios, do trabalho dele e o mistério da encarnação de Deus. Deus julga e revela a essência e a verdade da corrupção da humanidade e conta as pessoas como Satanás a corrompe. Como Deus purifica e salva a humanidade, o resultado e destino de cada pessoa e muito mais. As palavras de Deus Todo-Poderoso são verdades e mistérios que nunca tínhamos ouvido. Além disso... Além disso? O que é crença genuína em Deus, que ponto de vista as pessoas devem ter sobre crer em Deus, como estabelecer um relacionamento normal com Deus, como servir a Deus de acordo com a vontade dele, o que são obediência e amor genuínos a Deus, como ser uma pessoa honesta, como alcançar a mudança de caráter, como discernir o trabalho do Espírito Santo do de Satanás e muito mais. Verdade. Tudo isso se parece com comparecer às bodas do Cordeiro. Isso mesmo. Aceitar a obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias e ler a palavra de Deus todo dia nos eleva até ao trono e comparecemos às bodas do Cordeiro. Que maravilha! Vou ler passagens da palavra de Deus Todo-Poderoso. Está bem.
Deus Todo-Poderoso diz: nos últimos dias, Cristo usa uma variedade de verdades para ensinar o homem, expor a essência do homem e dissecar suas palavras e ações. Essas palavras abrangem várias verdades. O dever do homem, como o homem deveria obedecer a Deus, como o homem deveria ser leal a Deus, como o homem deve viver a humanidade normal, bem como a sabedoria e o caráter de Deus e assim por diante. Ah, é? Então vou ler a próxima. Está bem, pode ler. O que a obra de julgamento produz é o entendimento do homem da verdadeira face de Deus e da verdade sobre a própria rebelião. A obra de julgamento permite que o homem ganhe bastante entendimento da vontade de Deus, do propósito da obra de Deus e dos mistérios que lhe são incompreensíveis. Também permite que o homem reconheça e conheça a sua substância corrupta e as raízes de sua corrupção, bem como descubra a fealdade do homem. Esses efeitos são todos produzidos pela obra de julgamento, pois a substância dessa obra é, de fato, a obra de abrir a verdade, o caminho e a vida de Deus a todos aqueles que têm fé nele. Amém. As palavras de Deus Todo-Poderoso explicam bem demais. Quando passamos pelo julgamento e o castigo nas palavras de Deus Todo-Poderoso, vemos claramente a face da nossa própria corrupção por Satanás. Conhecemos o caráter justo de Deus, produzimos temor a Deus em nosso coração, começamos a odiar e renunciar a nós mesmos e ganhamos o arrependimento real. Depois disso, nosso caráter corrupto é aos poucos purificado e modificado. Graças ao Senhor. A obra de Deus é bem prática. Quando ganhamos a verdade dada por Deus como nossas vidas, nosso caráter satânico é purificado. Isso mesmo. Deixamos de pecar e resistir a Deus. Depois, ganhamos as promessas de Deus à humanidade. Como foi profetizado em Apocalipse 21:4. Deus enxugará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Entendeu agora por que a verdade expressa por Deus Todo-Poderoso é o caminho para a vida eterna? Entendi. É a senda para mudar e purificar as pessoas. Então só pode ser o caminho para a vida eterna. Isso mesmo. Deus Todo-Poderoso diz: Cristo dos últimos dias traz vida e traz o duradouro e perpétuo caminho de verdade. Essa verdade é a senda pela qual o homem ganhará vida e a única senda pela qual o homem há de conhecer Deus e ser aprovado por Deus. Se você não busca o caminho de vida providenciado por Cristo dos últimos dias, jamais ganhará a aprovação de Jesus. E nunca estará qualificado para adentrar a porta do reino dos céus, pois é tanto um fantoche quanto um prisioneiro da história. O que foi? Eu estou em grande perigo. Tenho vivido sob minhas noções e ideias. E pensando que só por crer no Senhor Jesus, vou entrar no reino dos céus e ganhar vida eterna. Soube que Deus Todo-Poderoso estava fazendo a obra de julgamento nos últimos dias. Mas não pesquisei nem investiguei. Quase perdi minha chance de receber o Senhor e ser elevada até as bodas do Cordeiro. Isso. Eu fui muito tola e ignorante. Agora já sabe que ainda dá tempo. É? Até que enfim eu entendi. O que você entendeu? Que o Senhor Jesus fez a obra de redenção. E que só nos concedeu o caminho do arrependimento. Precisamos receber o Senhor Jesus que retornou. Aceitar a obra de julgamento de Deus Todo-Poderoso, que é Cristo dos últimos dias. Certo. Ganhar toda a verdade expressa por Deus nos últimos dias. Deixar nossa natureza pecaminosa ser purificada e modificada. Só então ganharemos o caminho da vida eterna. Certo. E isso significa crer no Filho e ganhar a vida eterna. É isso. Agora ela entendeu de verdade. Graças a Deus. Estou com muita vontade de expressar meus sentimentos agora também. Quer dançar de novo? Na verdade, pensei numa estrofe. Qual a primeira frase? O Senhor Jesus nos redimiu e nos salvou do pecado. E a segunda? Deus Todo-Poderoso nos julga para nos purificar e nos aperfeiçoar. E a última? Acredite no Filho e alcance a vida eterna.